Você já sentiu aquele vazio que fica quando alguém importante decide partir? Uma mistura de dor, raiva e uma vontade quase incontrolável de fazer essa pessoa voltar. Não por necessidade, mas para que perceba o que perdeu. Se isso já aconteceu com você, saiba que existe um caminho muito mais poderoso do que correr atrás ou mendigar atenção. No vídeo de hoje, vou te mostrar 7 formas inspiradas no estoicismo para fazer quem foi embora voltar arrependido. Mas, acima de tudo, para que você transforme essa dor em força e evolua como nunca antes. Fique comigo até o fim e descubra como dar a volta por cima, inverter os papéis e se tornar alguém que ninguém vai querer perder outra vez. Vamos começar. É curioso perceber como a ausência pode falar mais alto do que qualquer discurso cheio de emoção. Quando alguém parte, o primeiro impulso costuma ser o desespero, a ânsia de explicar, de convencer, de implorar. Mas o estoicismo ensina justamente o oposto. É hora de recuar com serenidade, permitindo que o silêncio diga o que as palavras jamais conseguiriam. A mensagem principal deste capítulo é simples, porém profunda. Afaste-se com dignidade e propósito, não como quem foi derrotado, mas como quem escolhe não lutar uma guerra já perdida. A forma como você reage à distância do outro é o primeiro sinal de mudança e também o primeiro passo para o arrependimento dele. O estoico compreende que não pode controlar os outros, apenas a si mesmo. Por isso, quando você escolhe se afastar em silêncio, sem buscar provar seu valor ou justificar suas ações, está mostrando algo muito mais poderoso: autocontrole, maturidade e força interior. E isso é raro. E tudo o que é raro desperta a atenção. Pense em 2 pessoas. Uma que se desespera diante da perda e implora por migalhas de atenção, e outra que aceita o fim com serenidade, seguindo em frente com dignidade. Qual delas provoca reflexão? Qual desperta arrependimento? A retirada estoica funciona como um espelho diante do outro. Com o tempo, ele enxerga a diferença entre o que realmente perdeu e o que acreditava ter, e, inevitavelmente, começa a repensar suas próprias escolhas. Mas é importante entender, isso não é um jogo. Não se trata de fingir desapego ou encenar evolução. É sobre iniciar, de fato, um processo de reconstrução interna. O silêncio verdadeiro nasce do entendimento de que você não precisa provar nada a ninguém. E é justamente essa autenticidade que o torna magnético. Essa atitude estoica de recuo também quebra o ciclo emocional que muitas vezes mantém o outro confortável em sua decisão. Quando você reage com descontrole, mesmo com boas intenções, está alimentando o ego alheio. Está dizendo, ainda que sem palavras, você tem poder sobre mim. Já quando você se retira com equilíbrio, sem bloqueios impulsivos ou indiretas disfarçadas, você tira o palco. E sem plateia, o ego simplesmente deixa de brilhar. É justamente nesse vazio que o arrependimento começa a nascer. Existe também uma camada mais sutil nesse afastamento. Ele cria espaço para a dúvida. E a dúvida, para quem partiu acreditando que você estaria sempre disponível, é profundamente incômoda. Será que você seguiu em frente? Será que encontrou um novo rumo? Será que, no fim, era muito mais forte do que parecia? A mente humana odeia perguntas sem resposta. E é aí que você se torna exatamente isso: um mistério, um enigma que só pode ser decifrado através de um reencontro. O silêncio estoico, afinal, não é apenas ausência de palavras, é presença de respeito. E o respeito por si mesmo é o primeiro passo para mudar o foco do outro para você. É nesse ponto que começa a reconstrução da sua imagem, não apenas aos olhos de quem foi embora, mas diante do espelho, porque no fim das contas, a forma mais poderosa de fazer alguém se arrepender por ter te deixado é se tornar alguém que nunca deveria ter sido perdido. No próximo capítulo, vamos falar sobre o que acontece depois que você se retira e como transformar esse período em seu maior aliado. Permita que o tempo trabalhe a seu favor, pois é na ausência que o verdadeiro valor se manifesta. O que é constante se torna comum. O que parte com elegância acende a lembrança. Já reparou como as coisas ganham profundidade justamente quando se tornam raras? É um princípio psicológico simples.
O ser humano valoriza aquilo que teme perder para sempre. Quando você se afasta sem drama, sem cenas, sem explosões emocionais, mantendo apenas uma distância serena, passa a se tornar algo que a outra pessoa já não consegue alcançar. E isso é profundamente desconfortável para o ego dela. A mente começa a revisitar momentos, lembranças, sensações. E tudo isso não é provocado por você, mas pelo tempo. O tempo, nesse estágio, é o seu aliado mais poderoso. Mas é preciso cuidado. Ele só age a seu favor se você também estiver agindo por si. Ficar parado, esperando o outro voltar, não é estoicismo, é inércia. O tempo só desperta arrependimento quando existe um contraste nítido entre quem você foi e quem está se tornando. Esse contraste não nasce de indiretas, nem de exibições forçadas nas redes sociais. Ele surge do crescimento real, construído em silêncio. Use esse período para se reorganizar, redefinir prioridades, cuidar da sua mente, do seu corpo e da sua rotina. Faça o que antes ficava em segundo plano. Estude, leia, exercite-se, medite, não por aparência, mas por propósito. Essa transformação interior começa de forma discreta, mas os resultados se tornam evidentes e, em algum momento, o outro inevitavelmente vai sentir. E sentir é o ponto de virada, porque o arrependimento não nasce da lógica, mas da emoção. Ele brota daquela ausência incômoda, daquela dúvida sutil. Será que perdi alguém que valia mais do que imaginei? E isso não se força, isso se constrói, passo a passo, no silêncio de quem aprendeu a se bastar. No estoicismo, aprendemos que não temos controle sobre quando, ou mesmo se, o outro vai sentir arrependimento. Mas temos domínio total sobre como usamos o tempo que essa ausência nos oferece. E quando esse tempo é bem aproveitado, ele se transforma em um símbolo poderoso de independência emocional. Nada é mais atraente para quem foi embora do que perceber que sua ausência não paralisou o outro. Ao contrário, o fortaleceu. Isso inverte completamente a lógica da perda. Quem parte, acreditando que será difícil ser esquecido, entra em conflito interno quando percebe que foi. No próximo capítulo, vamos explorar o valor da transformação visível, como o crescimento verdadeiro, quando é genuíno, se torna perceptível até à distância, funcionando como um espelho que desperta comparações, dúvidas e até arrependimento em quem se afastou. Com o passar do tempo, após o silêncio e a ausência bem sustentada, algo começa a mudar no campo invisível da percepção. Quem foi? Embora começa a se perguntar, como será que ele está? Mas o impacto real surge quando essa resposta já não é previsível. É nesse ponto que entra o terceiro princípio. Torne-se alguém irreconhecível, no melhor e mais poderoso dos sentidos. Esse é o momento decisivo, o gatilho mais forte de arrependimento. A comparação entre quem você era quando foi deixado e quem se tornou depois. Se a pessoa que você é hoje parece mais serena, confiante, bonita, viva, então a mensagem silenciosa, transmitida é clara. Você foi embora exatamente quando eu estava prestes a florescer. Essa transformação não é apenas estética, embora possa se refletir no corpo, no estilo ou no cuidado consigo mesmo. Ela começa de dentro para fora. Surge quando você decide que não será mais o mesmo, não para impressionar ou provar algo a ninguém, mas porque o abandono se tornou um catalisador de renascimento. O estoicismo nos ensina exatamente isso. A dor não destrói, ela esculpe. Se você permitir, reflita. Quais padrões você repetia no relacionamento que hoje parecem óbvios, destrutivos ou autossabotadores? Que partes de si mesmo você reprimiu para se encaixar? Que potenciais deixou de explorar para agradar, manter a paz ou não parecer demais? Agora é o momento de virar esse jogo interno. Busque terapia, estude filosofia, retome aquele esporte, reconecte-se com paixões, desperte sua criatividade, redefina limites, reavalie crenças, identifique fragilidades e fortaleça-as com disciplina. Cada passo desse processo é como erguer um tijolo na construção de um novo eu. Mesmo que o outro não perceba, você sente.
E essa certeza interior se reflete na sua linguagem, na sua postura, nas pequenas atitudes. Ela gera uma confiança genuína, não encenada, mas magnética. Não se trata de criar uma narrativa de superação teatral ou vazia. A verdadeira transformação não precisa ser exibida. Ela simplesmente emana e, inevitavelmente, chega aos outros, direta ou indiretamente, incluindo quem se afastou. A vida sempre encontra uma maneira de refletir a sua evolução para aqueles que um dia duvidaram do seu valor, e o impacto disso é devastador para o ego alheio. Em silêncio, você passa a comunicar: veja quem eu sou agora, e você não fez parte disso. Esse é o tipo de percepção que provoca arrependimento. Não um arrependimento comum, mas aquele que carrega o gosto amargo de uma oportunidade perdida. E existe algo ainda mais poderoso. A transformação gera arrependimento, não apenas por você ter se tornado melhor, mas por ter se tornado melhor sozinho, sem depender da presença do outro. Isso desmonta a narrativa que muitos constroem após um término, a ilusão de que a outra pessoa não evoluiria sem eles. Quando você demonstra que floresceu apesar da dor e não por causa de alguém, essa ilusão se desfaz. É nesse momento que o arrependimento se transforma em inquietação e a inquietação em desejo de aproximação. No próximo capítulo, vamos abordar o que fazer quando esse movimento de arrependimento começa a aparecer. Mensagens inesperadas, olhares discretos, tentativas de contato. E como o estoicismo ensina a responder a tudo isso com inteligência emocional, evitando as armadilhas da recaída e mantendo seu poder intacto. Quando a transformação acontece, quando o tempo cumpre seu papel e o silêncio fala mais alto do que qualquer apelo, o arrependimento começa a se revelar, mais cedo ou mais tarde. Ele pode aparecer de maneira discreta, uma curtida antiga, uma mensagem simples, um "oi, tudo bem?", ou até mesmo um comentário em tom de brincadeira, tentando restabelecer a conexão. Em outros casos, vem de forma mais direta: "Tenho pensado muito em você." É nesse momento que muitas pessoas cometem erros. O impulso de mostrar que ainda sente, ou o desejo de recuperar a atenção, costuma falar mais alto. O que poderia ser um retorno digno se transforma em uma recaída impulsiva, sem planejamento, sem consciência, sem critérios. O estoicismo nos lembra que responder é um ato consciente, enquanto reagir é automático. Quando alguém volta movido pelo arrependimento, é essencial se perguntar: estou reagindo por carência ou agindo a partir de quem me tornei? É fácil confundir saudade com vazio e acreditar que o retorno do outro valida você, quando na verdade pode ser apenas uma tentativa dele de preencher algo que falta nele, não em você. Respire, observe e analise. Por que essa pessoa voltou? Pela sua ausência, pela sua evolução ou apenas por tédio e conveniência? O estoico se guia pelos fatos, não pelas suposições. Quando alguém bate à sua porta novamente, a sua postura deve refletir quem você se tornou, não quem era quando foi deixado para trás. Isso não significa ser frio ou arrogante, mas sim agir com clareza, objetividade e inteligência emocional. Se a pessoa desapareceu por meses e retorna com uma mensagem superficial, não é necessário ignorar apenas para fazer joguinho, mas também não há necessidade de responder com entusiasmo exagerado. Um simples "tudo bem? E você?" já é suficiente. Essa resposta demonstra educação, maturidade e mostra que você não depende mais do contato. Apenas observa se a presença dela ainda faz sentido na sua vida. Caso a conversa se desenvolva e o outro demonstre interesse genuíno em se reaproximar, o estoicismo oferece mais uma lição: não aceite de volta alguém que não esteja disposto a agir de forma diferente. Perdoar é possível, mas recomeçar exige comprometimento real, não apenas impulso nostálgico. Você agora é outra pessoa e só aceita do outro aquilo que esteja alinhado com essa nova versão de si mesmo. Importante: isso não é vingança emocional. Não se trata de fazer o outro pagar ou rastejar. Isso é ego ferido falando. O estoicismo age por coerência, não por vaidade. Se você evoluiu, curou-se e se reconstruiu, por que permitir algo que não corresponde ao seu novo eu?
Responder com sabedoria é dar ao outro a chance de se mostrar sem se comprometer emocionalmente antes do tempo. Observe, sinta, avalie, e se houver arrependimento verdadeiro, reconhecimento dos erros e disposição para um novo caminho, então a conversa pode valer a pena, sempre com calma, clareza e limites. O mais poderoso de tudo isso é perceber que você não precisa mais daquele amor, e exatamente por isso pode escolher não por necessidade, mas por consciência. No próximo capítulo, vamos explorar o conceito de amor próprio sob a perspectiva estoica, que é a verdadeira razão pela qual o outro pode se arrepender e sentir atração novamente. Não se trata do que você faz, mas de quem você se tornou ao aprender a se bastar. O que realmente desequilibra quem foi embora é perceber que o outro aprendeu a ser suficiente por si mesmo, não por orgulho, nem por birra, mas por um amor próprio genuíno, aquele que não precisa ser exibido. Esse amor é sereno, sólido e ser construído em silêncio. O estoicismo nos ensina justamente isso: cultivar o valor de si mesmo com a paciência de quem planta uma árvore, com raízes profundas e crescimento lento, porém inevitável. Nesse ponto da jornada, a transformação se cristaliza. Já não se trata de desejar que o outro volte. Se vier, ótimo. Se não, tudo bem. Você não depende mais da presença de ninguém para sentir que a vida vale a pena. O amor próprio estoico não coloca você num pedestal, mas no centro da sua própria existência, como autor e responsável pelo que sente, faz e atrai. Perceba como a verdadeira autoestima não faz barulho. Pessoas que se amam de forma equilibrada não precisam se exibir, provar nada ou convencer o mundo de sua felicidade. Elas simplesmente são, e é exatamente isso que gera um efeito magnético. Quem observa sente, mesmo sem entender por quê. Existe uma diferença sutil entre quem está em paz e quem está apenas ocupado ou distraído. E essa diferença é percebida por quem se afastou. Sem entender bem o motivo, começa a sentir sua falta. Mas não é de você enquanto pessoa, e sim da leveza que você passou a carregar ao deixar de depender da presença dele ou dela para se sentir inteiro. Na prática, o amor próprio se revela em pequenos gestos. Dizer não sem culpa, se afastar de lugares onde não é valorizado, cuidar da sua saúde sem esperar reconhecimento, estabelecer limites com firmeza, escolher o silêncio em vez do conflito, priorizar seu tempo, sua energia e seus projetos, e, acima de tudo, deixar de correr atrás de quem decidiu partir. Isso não é frieza, é autoconsciência. O estoico entende que amar o outro não significa se abandonar. Aceitar tudo em nome de um relacionamento não é virtude, é autotraição. Quem ama de verdade não pede para que você se diminua. Ao mesmo tempo, essa postura não gera arrogância. Pelo contrário, quem desenvolve amor próprio genuíno também cultiva compaixão. Reconhece que todos estão em processo e cometem erros, mas entende que perdão não é retorno automático e que recomeçar com alguém só faz sentido se for uma escolha consciente e não uma recaída emocional. É nesse estado centrado, calmo e lúcido que você se torna irresistível. Quem se ama de verdade transmite segurança, e segurança é exatamente o que, no fundo, todos buscam. Não se trata de ter um corpo perfeito, de criar uma frase impactante ou de planejar uma postagem ensaiada. É uma presença tranquila, natural, que não precisa se esforçar para ser percebida. Aos poucos, sem pressa, sem estratégias e sem manipulação, você começa a notar os efeitos. Pessoas que antes não te valorizavam passam a se aproximar. Novas conexões surgem com mais respeito. E então fica claro, não era sobre trazer o outro de volta, mas sobre você se reconectar consigo mesmo. Se o outro voltar, será apenas uma consequência, não mais o objetivo. No próximo capítulo, vamos abordar a importância de manter padrões elevados depois dessa reconstrução, como resistir à tentação de reviver o passado e como o estoicismo ajuda a proteger tudo que você trabalhou para construir. Após tanto silêncio sustentado, crescimento discreto e reconstrução interna que talvez só você conheça por completo, o mundo, ou a própria natureza humana, inevitavelmente reflete o que um dia te ignorou.
O retorno, na maioria das vezes, vem acompanhado de promessas, memórias e tentativas de recomeço. Mas a questão essencial é outra. Nem tudo que retorna merece permanecer. O verdadeiro desafio não é fazer alguém voltar, e sim decidir com clareza o que fazer quando essa pessoa realmente reaparece. Neste momento, o estoicismo revela sua aplicação mais prática. Ele nos ensina a não nos trair. Agora que você se tornou alguém mais consciente, mais forte e mais alinhado com a própria essência, surge uma nova responsabilidade: proteger tudo o que construiu. E proteger não significa erguer barreiras, mas sim não negociar mais com aquilo que antes te diminuía. Você deve a si mesmo o compromisso com esse novo patamar. Isso implica não aceitar migalhas emocionais, não permitir que alguém volte apenas parcialmente, mantendo os mesmos comportamentos, padrões ou desculpas vazias. O arrependimento verdadeiro se mostra em ações concretas, não em mensagens de saudade. Afinal, saudade é apenas o desconforto do ego diante da ausência. O amor genuíno se mantém presente mesmo quando seria mais fácil partir. Se quem retorna ainda age movido por jogos emocionais, pelo desejo de reconquistar espaço no seu coração sem merecer, ou pela dificuldade de lidar com a própria solidão, a resposta estoica deve ser firme e tranquila. Não é vingança, mas respeito por tudo o que você se tornou. Talvez este seja o capítulo mais desafiador, porque dizer não a alguém por quem ainda se sente afeto exige uma força interior que ultrapassa a lógica. É lembrar constantemente do esforço que custou sair do buraco. É olhar para sua nova versão com coragem e afirmar: eu não vou me abandonar apenas para não te perder de novo. O mais forte nesse momento não é o orgulho, mas a coerência. Você não se coloca acima de ninguém, mas alcançou um espaço em que certas coisas simplesmente não se encaixam mais. Manter-se nesse lugar exige atenção constante, porque a vida sempre testará se sua transformação é real ou apenas passageira. A volta de quem se afastou funciona exatamente como esse teste. Se a pessoa que retorna demonstra crescimento genuíno, humildade sincera e vontade de construir algo novo, então há espaço para diálogo. Mas mesmo assim, sem pressa, sem expectativas exageradas e sem se deixar levar por ilusões do passado. O estoico vive o presente com clareza, atento, sem se prender a histórias que só existem na imaginação. Ele observa, ouve e sente antes de decidir, porque entende que o amor saudável não se guia pela urgência, mas pela consistência. Ainda mais importante, você não precisa de ninguém para validar sua jornada. Se o outro voltar e não estiver à altura do que você se tornou, tudo bem, você seguirá firme, centrado e cada vez mais completo. No final, a maior vitória não é provocar arrependimento, mas perceber que o abandono do outro foi o impulso que você precisava para se reencontrar. E quando você se encontra, não há perda capaz de te abalar, porque aprendeu a nunca mais se perder de si mesmo. No próximo e último capítulo, vamos unir tudo o que foi abordado. Os 7 passos estoicos, quando aplicados com consciência, não apenas podem gerar arrependimento em quem se afastou, mas, mais importante, te libertam da necessidade de que esse arrependimento aconteça. Chegar até aqui não foi simples. Foram camadas e mais camadas de si mesmo que você precisou despir, questionar, confrontar e, finalmente, reconstruir. O caminho estoico não oferece atalhos, oferece profundidade. E é justamente essa profundidade que te permite compreender a lição final deste processo. O arrependimento de quem partiu deixa de ser o foco. Pode ser que essa pessoa volte, que peça desculpas ou até que queira recomeçar, mas você já não depende disso para se sentir completo. Talvez o maior erro após um rompimento seja tentar reconstruir o passado, reviver momentos antigos ou esperar que o outro volte com um coração transformado. A verdade é que, se você passou por todo esse processo e continua o mesmo, algo falhou. O que precisava acontecer com você ia muito além de uma simples reconciliação. Era uma metamorfose, e metamorfoses não têm caminho de volta. Borboletas não retornam a ser lagartas, e você também não. O arrependimento do outro, se vier,
será apenas um detalhe, quase um comentário discreto sobre sua força, mas nunca mais o objetivo central. Agora você caminha sob uma nova luz, uma luz que nasce de dentro, acesa justamente nos momentos em que tudo parecia perdido. O ponto mais poderoso dessa jornada é que sua ausência não pode mais ser preenchida por qualquer coisa. E há um paradoxo nisso. Quando você deixa de precisar que o outro se arrependa, é nesse exato momento que o arrependimento tende a surgir. Sua ausência firme, somada à transformação real que você construiu, funciona como um espelho intenso, e poucos conseguem encarar esse reflexo sem sentir vontade de voltar. Mas a decisão final é sua. Não se trata de reconquistar alguém, e sim de proteger tudo que você dedicou tempo e energia para construir em si mesmo. Se você chegou até aqui, entenda, esse conteúdo não é apenas teoria, é um chamado à ação. Chegou a hora de parar de esperar que o outro mude, peça desculpas ou volte e começar a escrever sua própria história, sendo você o protagonista absoluto. Para quem está nesse processo de reconstrução, apresento uma ferramenta capaz de acelerar essa evolução. O e-book Manual do Autoconhecimento. Ele ajuda a dominar suas emoções e direcionar sua energia de forma consciente. O link está no comentário fixado. E antes de sair, deixe nos comentários: minha jornada de evolução começa agora. Quero ver que você está pronto para dar esse passo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso me permite continuar trazendo conteúdos que realmente fazem diferença na sua vida. Obrigado por assistir.